Olá, bem-vindos a mais uma das conversas Os Cientistas Já Avisaram. Estamos aqui a falar da crise climática com vários especialistas. Eu sou a Alexandra Prado Coelho, jornalista do Público. Estou aqui com o Afonso Duó, que é especialista em água e clima, da Associação Natureza Portugal, que é representante do Fundo Mundial para a Natureza, o WWF. Olá, Afonso, bem-vindo. Olá a todos. Vamos falar sobre uma das questões fundamentais, centrais na questão da crise climática, que é a da água. A água cobre grande parte da superfície do planeta, no entanto, apenas 3% dela, julgo, é potável. Neste momento, segundo os dados que vi, há 800 milhões de pessoas que têm acesso à água segura. A cada 2 minutos, uma criança morre por razões ligadas precisamente à falta de segurança da água que temos disponível para o nosso consumo. Qual é, de facto, o peso da questão da água em toda a crise climática? Bom, tem sido um lugar comum dizer que grande parte da população no planeta tem sofrido, no fundo, os efeitos das alterações climáticas através da água, seja pelo excesso de água ou pela falta dela. As alterações climáticas têm implicado, de facto, uma alteração da circulação, enfim, não da circulação geral da atmosfera, mas de alguns dos padrões dessa circulação, o que tem alterado, no fundo, a distribuição da água, que é basicamente a mesma no planeta, mas está distribuída de forma diferente, com aquela parte de perda de água nas grandes massas de gelo mundial, que é um dos grandes problemas das alterações climáticas, e há, portanto, uma alteração nessa distribuição também no espaço. Quer dizer que há zonas com mais chuva e outras com menos em relação àquilo que era expectável nos últimos séculos, não é? De maneira que grande parte da população tem, de facto, sofrido as alterações climáticas ou por via de cheias ou de secas, embora não se possa menosprezar o efeito também terrível das ondas de calor, que essa sim é uma tendência crescente e estável em praticamente todo o planeta. Quando se fala das cheias, então nós temos essa impressão de que, de facto, há muita água, de repente, mas nós não temos capacidade para depois guardar essa água de forma a podermos vir a utilizá-la mais tarde. É isso, essa água perde-se de alguma maneira, não? Quando a água cai com a intensidade que conhecemos desses eventos extremos, não há praticamente solução que não seja nós sairmos do caminho. Ou seja, é um caminho natural que a água tem que percorrer e muitas vezes o problema é nós estarmos à frente dela, não propriamente o facto de a perdermos. Ela não se perde, ela vai cumprir uma série de papéis fundamentais para os ecossistemas, inclusive é o da própria inundação. Agora, o problema grave é nós estarmos no caminho. Tal como nas secas, também o problema grave é nós termos sistemas de abastecimento que estão à espera de muito mais água do que aquela que depois, afinal, não cai. Sim, mas, por exemplo, tem sido dito que Portugal vive, ou seja, nós gastamos mais água do que aquela que deveríamos gastar, certo? Portanto, há uma situação. Como é que se descreve a situação em Portugal? Será uma situação de escassez, de seca? Como é que isso é É, identificado? é uma situação muito desigual no território, primeiro. Nós chamamos a atenção para essa questão de vivermos acima da água que temos em alguns sistemas de abastecimento. Não é, obviamente, uma situação generalizada a todo o país. Em geral, como é mais ou menos fácil de percepcionarmos, é na região sul que esses problemas são mais graves, mas são mais graves não apenas onde chove menos, mas lá está, onde há sistemas de abastecimento mais pesados e que exigem mais água. E, portanto, aí falamos de escassez, ou seja, a oferta de água não é suficiente para uma procura que tem sido crescente nos últimos anos. Portanto, essa é a grande, digamos, diferença. Pode haver, como há, sistemas no norte do país que também sofrem de escassez, ou seja, em que a procura é superior à oferta. Ou porque a oferta varia de facto mais do que aquilo que estamos à espera, e em alguns sítios diminui, ou seja, há situações regiões onde tem de facto chovido um pouco menos do que aquilo que tem sido as médias, mas grande parte do problema nós achamos que está no grande crescimento da procura. Nós continuamos sempre a consumir e a utilizar mais recursos. Mas em que é que nós gastamos de facto água à séria? Ou seja, levanta-se muitas vezes essa questão: se eu poupar a água em minha casa, se eu fizer um esforço, sei lá, nos banhos, nos gastos de água comuns, isso ajuda? Ou de facto isso é, neste caso, de facto, uma gota tão ínfima em todo o processo que não ajuda e as perdas de água, os verdadeiros gastos estão identificados noutras áreas e era nessas que se deveria intervir? Como é que se vê esse quadro?
O abastecimento urbano, portanto aquele que nós fazemos nas nossas torneiras, conta à volta de 20% do uso total da água, portanto a grande fatia, os 70 e tal por cento, vão para a agricultura. Mas há aqui duas partes. Uma é que quando contribuímos com essas pequenas gotas de água, estamos de facto a contribuir para que haja menos consumo da água, não é? E o mais importante é que ao fazermos isso, se todos fizermos isso, quer dizer que há uma nova cultura da água, digamos. E nessa cultura em que temos atenção a que o recurso é finito, somos não só consumidores na nossa casa, mas somos depois também parte do processo de consumo de alimentos que vem da agricultura, ou somos agricultores, ou somos industriais e somos empresários que estamos preocupados com isso. Ou seja, havendo uma cultura generalizada de poupança, não temos dúvida, porque isso tem sido mostrado nas situações de seca, em que as pessoas conseguem de facto reduzir os seus consumos. Portanto, havendo esse consumo mais reduzido, não há dúvida que há depois uma melhoria a nível geral. E tem sido muito falado essa necessidade dessa redução, mas há alguma coisa que tem de facto acontecido, ou seja, verifica-se na prática uma redução, um esforço, um resultado de algum esforço ou nada até agora? Há dois lados. Há aquele em que nós reagimos à catástrofe. É humano, é animal, diria, e de facto, sempre que há situações de seca e basta falar-se bastante do assunto nos meios de comunicação social, e há já alguma redução. E depois, quando há campanhas mais sérias, foi o caso na seca mais grave que tivemos nos últimos anos, entre 2004 e 2006, mais ou menos. Nessa altura houve campanhas, de facto, para a poupança de água e assistimos a uma redução de 20% a 30% em alguns sistemas de abastecimento urbano. Portanto, essa é uma parte que nós verificamos claramente. Mas, claro que não é, digamos, sustentável e rapidamente volta a diluir-se quando há mais água. No setor agrícola, que é o grande consumidor, e na maior parte dos sistemas também de abastecimento urbano e industrial, tem havido melhorias significativas ao nível das perdas. Mas o que tem acontecido, por exemplo, no setor agrícola, onde há menos perdas e maior eficiência, portanto, rega-se com maior eficiência, com aqueles sistemas gota a gota e por aí fora, o que acontece é que o crescimento do setor e o aumento das áreas de regadio tem feito um contrapeso e acaba por fazer aumentar o consumo da água, embora de forma mais eficiente. Ou seja, como é que se intervém numa questão dessas? Era preciso ser, antes da própria questão da água, pensarmos nas apostas em termos de produção agrícola que queremos fazer, precisamente esse equilíbrio entre o sequeiro e o regadio, é isso? Será aí que se começa? Há muito por fazer no setor agrícola e o exemplo, se calhar, mais claro é que, enquanto a maior parte de nós, pelo país fora, nos diferentes sistemas tarifários que temos, que geralmente mudam de concelho para concelho ou de comunidade intermunicipal para outra, a maior parte tem tarifários progressivos. Portanto, à medida que nós consumimos mais água, essa água é mais cara. Se consumirmos até 5, custa tanto, até 10 já é mais caro. Isso dá-nos um incentivo para não abusarmos, não é? No setor agrícola, são poucos os sistemas que funcionam assim. Portanto, geralmente, desde que haja ligação ao sistema de rega, o agricultor pode regar, tem que pagar um preço, que muitos se queixam que não é barato. No entanto, esse preço parece-me, na maior parte dos casos, não reflete os tais custos de escassez ou os tais custos de risco que, segundo a legislação europeia, deviam estar imputados e, no entanto, a maior parte das vezes não estão. E não temos uma planificação de facto daquilo que vai ser feito a nível agrícola. Geralmente o proprietário é livre de decidir o que é que vai fazer, não tem nenhuma restrição de se vai pôr uma estufa, ou um abacate, ou uma alfarroba, ou um citrino. Essa liberdade é boa, mas a uma escala grande, de grandes sistemas de regadio e de grandes sistemas de abastecimento, representa de facto um volume de água tremendo e deveria começar a ser acautelada essa questão. Até porque, em última instância, quando chegamos ao limite, como tivemos muito perto de acontecer no Algarve nos últimos 2 anos, em que estivemos muito perto de não haver água suficiente, os primeiros a ficarem sem água vão ser os agricultores. E, portanto, esse é um risco que eles pagam primeiro do que de qualquer outro. Vocês têm alertado também para o facto de tem havido uma espécie de política de reação e não de prevenção, não é? Neste caso, a água reage-se quando há faltas, tenta-se encontrar alternativas de abastecimento, tenta-se colmatar essas dificuldades num momento já pós-problema. É isso, deve-se inverter esse pensamento? É sem dúvida, não é? Ou seja, antes de assistirmos àquele filme que é os carros dos bombeiros andarem a distribuir caminhões de cisterna pelos lugares que ficaram
com os furos secos, geralmente, ou com as pequenas barragens ou açudes também secos, devíamos fazer este acautelamento, não é? E de facto este tem que ser feito nos grandes sistemas de consumo, que sejam os grandes sistemas de regadio, sejam nos sistemas de abastecimento urbano, tentar fazer um bocadinho isto que estamos a falar, que é haver um planeamento a priori. Muitas vezes isso consegue-se não proibindo, mas com os tais sistemas de incentivos, quer dizer, em sistemas onde há escassez, a água deveria, de facto, por exemplo, ter escalões e a partir de determinados consumos ter um preço que não convidaria um agricultor a ter culturas muito intensivas, sejam abacateiros, citrinos, milho. O milho, por exemplo, é uma cultura muito intensiva em água, a gente fala pouco dele, mas ele pode perfeitamente continuar a ser utilizado onde os sistemas são muito resilientes, mas onde a água é de facto pouca e limitada e onde periodicamente estamos a ter que intervir para fazer as tais medidas de apoio ou de emergência, de auxílio àqueles que ficam sem água. Penso que haveria que balançar os custos e os proveitos e percebermos que há aqui uma planificação e preventiva, não é? Que nos daria bastantes benefícios, não só ambientais, mas económicos. Mas, oh, Afonso, se calhar eu devia ter começado por esta pergunta, não sei, mas só para nós percebermos um bocadinho quais são as reservas de água de Portugal, ou seja, de onde é que vem a água que nós consumimos? Vem fundamentalmente de duas origens. Barragens, portanto as albufeiras que são criadas pelas barragens, quer a norte, quer a sul, e sistemas aquíferos, ou seja, água subterrânea, que em determinadas zonas do país, muito específicas, têm grandes volumes de água disponíveis e que são utilizados habitualmente. O melhor exemplo será a bacia do Tejo e do Sado, que é um dos grandes aquíferos do país, se não da Península Ibérica. O Algarve também tem uma data de sistemas aquíferos, dos quais dependeu praticamente em exclusivo até há poucas décadas. E há mais alguns sistemas espalhados pelo país. Mas, basicamente, quando há sistemas aquíferos, há uma utilização desses sistemas, complementarmente ou não a recursos superficiais, os das barragens. Depois há grande parte do país que depende exclusivamente das barragens. E este é um dos problemas que nós temos. Dependemos quase exclusivamente ou de uma origem ou de duas. E geralmente com pouca interligação entre ambas. Qual é o estado dos nossos aquíferos neste momento? Varia muito, tal como dizia, para a questão da disponibilidade da água no país, como sabemos, não é? Portanto, quer dizer, falar disto no Minho é muito diferente de falar disto no Algarve. Nos sistemas aquíferos, mais uma vez, tem muito a ver com a oferta e a procura. Não é só a disponibilidade do aquífero, a sua hidrogeologia, como se chamamos no nosso calão mais científico, mas, obviamente, tem a ver muito com a procura. E, por exemplo, no Algarve, onde a exploração dos aquíferos foi muito intensiva até à construção das barragens nos anos 90 e seguintes, muitos dos aquíferos ficaram quase em exaustão. Há depois alguns aquíferos que ficaram praticamente inutilizáveis pela contaminação. Este cenário acontece em muitos outros sistemas aquíferos. Eu estou a dar o exemplo do Algarve, mas temos problemas destes no Alentejo, no litoral oeste. Portanto, tem sempre como é que se dá esta contaminação? É quase sempre agrícola, que é a contaminação que chamamos difusa, ou seja, não é um tubo de esgoto a despejar para cima do aquífero. Há a infiltração lenta de todos os poluentes, geralmente ligados aos fertilizantes ou fitofármacos, não é? Todos os químicos que pusemos na agricultura vão acabar por percolar no solo, infiltrar-se e afetar as massas de água. Temos vários em Portugal declarados, portanto oficialmente, com diplomas legais publicados em Diário da República, que são aquíferos que são decretados como vulneráveis, justamente porque ou tiveram problemas de excesso de consumo ou de contaminação. Portanto, há um controle regular do estado dos aquíferos. Eu diria antes que há uma reação também de que quando a situação já é bastante terrível, de tentar reagir. Mas depois, como sabemos, em muitos destes setores a capacidade do Estado é limitada, quer de fiscalizar, quer de conseguir depois implementar medidas de facto de mitigação. Portanto, há um quadro legal que é favorável, a sua implementação é relativamente fraca, não é? E a exploração desses aquíferos ao longo do tempo tem sido, ou seja, tem gradualmente vindo a aumentar a pressão sobre eles e a capacidade de renovação dos aquíferos, como é que é avaliada? Sim, porque os aquíferos têm uma coisa muito boa, que é reagem com um delay, não é? Portanto, reagem com um tempo atrasado, quer à chuva, quer à falta dela. Uns mais e outros menos. Mas enquanto à superfície nós devemos chover e as barragens enchem e os rios enchem, e depois, à medida que vai secando, eles vão perdendo água.
Nos aquíferos esta dinâmica demora às vezes meses, ou anos até. E isto é bom, porque nós, na verdade, muitas vezes quando estamos em seca, porque nos falta água na barragem, recorremos ao aquífero, ao poço, ao furo de emergência, porque ali ainda há alguma água e a seca vai tardar, digamos, a reagir aí. Portanto, há essa boa notícia que é serem sistemas com reação diferente. Nós defendemos que grande parte do segredo está em saber utilizar os aquíferos com os sistemas superficiais em complementaridade. Isso poucas vezes é feito. Tem havido, de facto, um abuso dos aquíferos. Grande parte desse abuso tem a ver com o facto da utilização ser ilegal ou não regulamentada, ou seja, continua a haver imensas captações ilegais em que uma pessoa, um proprietário, decide fazer um furo, faz o furo, é suposto precisar de uma licença, essa licença ser ou não dada em função do estado desse aquífero, mas sabemos que continua a haver muito abuso a esse nível e, portanto, não sabemos bem quanta água é que entra e quanta água é que sai, esse é logo um primeiro problema. Mas ela é não regulamentada ou é não fiscalizada? Ou seja, existe legislação suficiente, supostamente, para gerir essas questões, ou não? Sim, sim, existe. É uma questão de fiscalização mesmo. De facto, era preciso outra fiscalização. E em relação depois aos sistemas superficiais, portanto, as barragens, etc., capacidade de retenção da água à superfície, qual é o estado no país? Ou seja, as barragens são suficientes, são insuficientes, estão bem distribuídas no território? Bom, nós temos nós somos um dos países do mundo com maior regulação, digamos, regulação dos rios, ou seja, onde mais quilómetros de rio estão, enfim, com muitas interrupções feitas que são bloqueios, não é? Feitos pelas barragens, por açudes, por outro tipo de barreiras, não é? Portanto, já não temos muito por onde construir. A maior parte do grande potencial que tínhamos, sobretudo hidroelétrico, não é? Portanto, para produzir energia com grandes capacidades de retenção, está perfeitamente utilizado, sobretudo no norte do país. Foram barragens logo feitas nos anos 40 e 50 e 60 do século passado. E, portanto, um bocadinho à semelhança da Espanha, da Itália, da Califórnia nos Estados Unidos ou da Austrália, portanto, são países com clima mediterrâneo, onde é preciso, de facto, recorrer ao armazenamento de água para podermos utilizar todo o potencial da estação quente, do verão, em que geralmente não chove, é uma característica do Mediterrâneo, e, portanto, temos, de facto, muitas barragens. Temos, a nosso ver, barragens a mais. Mas aquelas que temos seriam suficientes se houvesse a tal gestão da procura, ou seja, a oferta está lá, está instalada. Agora não podemos ad eterno pensar que a oferta pode continuar a crescer, porque lá está, já não podemos construir barragens onde elas tenham grande capacidade de armazenamento. Isto varia, mais uma vez, muito de norte para sul, mas há vários casos de sistemas de abastecimento, por exemplo, no Rio Lima, no Minho, ou na região oeste, onde os sistemas são de facto limitados. A procura é muita, por exemplo, na região oeste, a norte de Lisboa, essa Muito procura é agrícola, muito não é? ligada ao setor agrícola, justamente, não é? Que é um setor muito dinâmico naquela região. Mas isso faz com que, de facto, o consumo seja muito alto e, por isso, se a gente consultar os mapas da situação das barragens, vemos que, muitas vezes, a região oeste, tendo bastante precipitação em termos relativos do país, tem muitas vezes as barragens em situações de praticamente limite. O mesmo para a bacia do Sado. Quase toda a bacia do Sado aparece-nos quase sempre em situação de seca, quando na verdade não é uma questão de seca, é uma situação de escassez, porque a procura é excessiva e, portanto, aqueles sistemas já não são suficientes para tanto regadio e para tanta agricultura intensiva, não é? Vocês também têm alertado muito para a necessidade de haver enfim, uma gestão conjunta com Espanha mais eficaz, não é? Como é que está essa situação em relação aos rios que partilhamos? Sim, verdade, porque nós ainda não saímos de uma gestão muito diplomática que fazemos com a Espanha. Foi uma boa notícia há 23 anos, quando foi assinada a Convenção de Albufeira, que regula a utilização conjunta dos rios partilhados entre Portugal e Espanha. Não havia isso e, portanto, essa convenção foi uma boa notícia na altura. As relações externas, quer a nível da água, quer de outros setores, são de facto hoje muito melhores e, portanto, a relação que temos com a Espanha é muito mais aberta, mas continua a um nível muito diplomático, ou seja, a própria Convenção previa que houvesse um secretariado permanente, como existe para o Reno, para o Danúbio, para outros rios europeus que são partilhados por vários países. E, no entanto, esse secretariado nunca foi implementado. Portanto, a gestão continua a ser em Lisboa e, do outro lado, em Madrid. E, portanto, não há uma grande partilha do planeamento, sobretudo, da atribuição de volumes de água. Ficámos pelo regime de caudais, os tais volumes que Espanha é obrigada a deixar passar para Portugal, mas
pouco mais do que isso, e esses caudais sabemos hoje que estão longe dos caudais ecológicos mínimos que seriam necessários. E olhando para o mundo, há exemplos bons para os quais nós possamos olhar, enfim, que tenham alguma equivalência com a situação em Portugal, e que pudéssemos, de alguma maneira, implementar também aqui? Exemplos de Sim, gestão da água, digo, em vários níveis. sim, sim, sim. Estava a pensar, estávamos a falar da gestão internacional, que é um tema difícil em todo o mundo, não é? Não é fácil os países negociarem essa divisão dos recursos, mas de facto o Reno, por exemplo, é um bom exemplo, sobretudo, portanto, julgo que estou a falar de Suíça, Alemanha, França, Bélgica, Holanda, e eles têm um secretariado permanente e há uma gestão de facto partilhada da bacia, em que todos percebem o que é a visão de conjunto, o que é a bacia no seu todo, e tentam responder às necessidades de cada país, no fundo distribuindo, como se diz, o mal pelas aldeias, quando há menos recursos ou quando eles têm mais problemas com cheias do que com secas, mas há de facto uma gestão partilhada, portanto é um bom exemplo. A nível da falta do recurso, por exemplo, portanto, se falarmos de gestão de secas, que é uma área que eu conheço particularmente bem, há um exemplo que tem sido paradigmático a nível mundial, que é o da Austrália, que tem de facto problemas graves, tem uma grande parte do território muito árido, outra que é mediterrânica, portanto com o mesmo problema que nós, que é quando há calor não há água, e eles têm uma gestão de facto que avançou muito a nível de planeamento, de prevenção e de pôr um preço de facto na água, que é uma mudança difícil, que obviamente terá muita oposição de todos aqueles que utilizam água com muita intensidade, mas que no caso português e espanhol, por exemplo, no sul dos dois países, é algo que vai ter que acontecer mais cedo ou mais tarde, sob pena de nos acontecer aquilo que já aconteceu em Barcelona ou na cidade do Cabo, que é ficarmos de facto com uma cidade grande ou com sistemas grandes sem água nenhuma. E aí é uma situação de facto terrível e com preços muito mais altos do que aqueles que temos que pagar por limitar a procura, não é? E o uso da água. Fala-se de outros tipos de soluções, por exemplo, penso que Israel é dado normalmente como um bom exemplo também na gestão da água, em modelos alternativos, a dessalinização, etc. Qual é a viabilidade dessas soluções? Eu diria que é um bocadinho como a nossa alimentação, é quanto mais diversificada for, mais saudável. Todas as soluções têm alguns impactos. A dessalinização, por exemplo, é sabido que tem custos energéticos muito elevados. Portanto, são sistemas que podem ser muito eficientes e interessantes em zonas mais áridas, onde a proximidade ao mar dos locais de consumo é efetiva e onde há uma fonte de energia próxima. Eu julgo que estamos muito próximos de ter uma estação com alguma dimensão na região Algarve, pelo menos está previsto no PRR, e apesar dos impactos ambientais que tem, eu percebo que seja uma solução interessante, porque de facto pode complementar os tais sistemas aquíferos e superficiais que são limitados na região sul, com uma nova origem. E depois há toda uma série de pequenas origens, mais pequenas, não é? Mas que devíamos de facto tentar voltar a elas, tal como na alimentação também tentamos voltar um bocadinho àquelas coisas que estão próximas nos circuitos locais de comércio e tal. Ou seja, estou a falar de cisternas, pequenos sistemas de charcas, de abastecimento, por aí fora. Portanto, no fundo, tentar complementar que cada um tenha alguma autonomia, depois recorrermos aos sistemas de maior dimensão, mas se eles forem complementares, são muito mais resilientes do que se dependermos de uma só solução, como acontece, por exemplo, em muitas ilhas que dependem totalmente das estações desalinizadoras. Porque não têm outra origem, na maior parte dos casos, mas temos que perceber que quando instalamos uma procura baseada naquela única oferta, estamos a correr riscos. Então, se tivéssemos que resumir um bocadinho as medidas essenciais a tomar, neste momento, no caso de Portugal, por exemplo, em relação à avaliação da situação que temos, real noção de qual é, se conseguimos prever a evolução da situação e as medidas a tomar, quais seriam, enfim, os caminhos a percorrer assim num primeiro momento? Bom, há uma que tem sido, enfim, assumida por todas as entidades, basicamente todos os decisores, que é o uso eficiente. Isso tem que ser uma pedra de toque, tanto no uso da água, como no uso da energia, como no uso, no fundo, de todos os recursos naturais. Temos que ser eficientes, usar o mínimo possível com a maior eficiência possível. Tem-se feito um caminho nesse sentido, mas não é suficiente.
nós julgamos que há, eu diria, 3 medidas, muito resumidamente, que são muito importantes. Uma é que nós temos, como já falámos, um quadro legal bastante desenvolvido e estável e, ainda por cima, construído a nível europeu. No entanto, falhamos muito na sua implementação. Portanto, haver fiscalização e implementação de facto dos princípios legais existentes era fundamental. E depois há uma coisa que nós não gostamos muito, uma terceira linha seria aquilo que falava justamente agora, que é a diversificação das origens. É fundamental para que os sistemas sejam mais resilientes e, portanto, resistentes inclusivamente ao impacto das alterações climáticas. E uma última, que a maior parte dos decisores não gostam nada de falar, mas que nos sistemas que sofrem de escassez, como é o caso, como eu disse, alguns sistemas a norte e muitos a sul, que é de limitar a procura. Nós não podemos continuar a deixar crescer a procura infinitamente. Para lhe dar um exemplo, temos estudos que apontam para que nos últimos 50 anos, no Algarve, o consumo tenha aumentado 10 vezes. Ora, isto não é compatível com um nível de precipitação que é, na melhor das hipóteses, sempre o mesmo, ou na pior, algo que estará a diminuir. Mas nós temos estado aqui a falar de medidas, de uma série de questões, pronto, pequenos passos que se podem ir dando. Eu tenho a sensação um bocadinho quando se fala da crise climática, e não é só na questão da água, mas nas outras questões, que por vezes o discurso oscila entre um quadro muito negro, em que de repente não temos qualquer esperança de que haja um futuro, alguma coisa a fazer, e depois um discurso que outras vezes parece mais, enfim, vamos gerindo as coisas não estão num ponto de facto de não retorno, conseguimos, do seu ponto de vista e na posição em que vocês se colocam de alertar para estas questões, etc., qual é o discurso real, ou seja, qual é o discurso mais próximo da realidade, qual é o discurso mais eficaz neste momento? Pois. Eu tenho dificuldade em lidar com essa questão. Eu tenho a minha opinião, mas... e porquê? Porque eu julgo que o discurso mais catastrofista e negro tem sido fundamental para mobilizar as pessoas e chamar a atenção. E as alterações climáticas conseguiram, como tema, fazer essa mobilização, como, por exemplo, a perda de biodiversidade no planeta, que é talvez uma questão ainda mais grave, mas que não temos a mesma clarividência, também é mais invisível, talvez. Há uma chamada de atenção que funcionou a nível de ligar as catástrofes, os riscos naturais, às alterações climáticas, o que nem sempre é verdade, né? Porque sempre tivemos secas e cheias, tem muito a ver com a vulnerabilidade humana, a nossa exposição a esses fenómenos que sempre existiram. Portanto, por um lado, há esse discurso catastrofista que pode ser necessário, mas que a mim me parece, por vezes, perigoso, porque estamos a dar uma informação um bocadinho errónea. E depois há o discurso mais otimista, no sentido em que, de facto, nós temos uma capacidade de adaptação enorme, nós, as plantas, os animais. Mudanças graduais nós somos capazes de encaixar. Temos que perceber é que, na verdade, cientificamente, aquilo que é de facto perigoso nas alterações climáticas é haver uma ruptura do funcionamento da atmosfera. Haver uma ruptura daquelas coisas que para nós são normais, como o anticiclone dos Açores, a corrente do Golfo, e daí todo o discurso de falar de que mais do que 2 graus é muito perigoso. É por nosso desconhecimento, nós não sabemos o que é que pode acontecer e, portanto, fazemos muito bem em prevenir essa hipotética catástrofe. Mantendo-se ao ritmo mais lento a que tem ocorrido, nós temos, de facto, capacidade de adaptação. Agora, estas questões ambientais globais, como seja a perda da biodiversidade, são mais e maiores do que as alterações climáticas, que é um fenómeno da parte atmosférica da Terra. Mas depois temos tudo o resto, na Terra, nos oceanos, e há aí problemas gravíssimos que não estamos a conseguir vestir com a mesma roupagem sexy, se quisermos, não é? Atrativa, para as pessoas se preocuparem com eles. Então, quando neste momento se diz que é praticamente a última oportunidade que temos, a COP que está a decorrer, que é o último momento para de facto agirmos, não é? É importante dizer que é a última vez, mas como o vosso querido Luís Afonso mostrava há poucos dias, porque é que já vamos na 26? Quer dizer que já há 25 vezes dissemos que isto era urgente e grave e continuamos a dar passinhos de bebê, não é? E, portanto, de facto, é urgente, mais do que as pessoas, se calhar os decisores tomarem decisões mais fortes no sentido de travar e de impedir que haja a tal catástrofe climática.
No entanto, estamos já a lidar com catástrofes a nível da perda de biodiversidade, estas zoonoses que vão provavelmente ser mais frequentes e que vão ser terríveis de gerir para a humanidade. Aí estamos com muito pouca capacidade de reação e de resposta e, portanto, nesse aspecto sou mais pessimista do que aquilo, nessa parte, digamos, do que aquilo que tem sido o discurso oficial. Não é? Então, só para terminar, ainda em relação a catástrofes possíveis, uma das coisas que se diz também é que alguns dos grandes conflitos que possam surgir no futuro, das guerras, teriam a ver com a água e com a gestão da água. Receia isso ou será também uma visão, se calhar, excessivamente dramática? É uma questão que se fala há muitos anos e, na verdade, que eu saiba, nunca houve conflitos propriamente abertos sobre a água, militares, não é? No entanto, é uma questão que envenena, eu diria, no fundo, um pouco como a pandemia que tivemos, ou seja, não causa uma guerra, mas envenena as relações entre os países, envenena as relações políticas no interior dos países e portanto, toda a gestão, enfim, que queríamos democrática e aberta e universal torna-se mais difícil. Eu não vejo que na água haja um problema específico, mas a nível ambiental global há de facto um risco acelerado por toda esta conflitualidade latente. Agora, há situações regionais a nível mundial que são particularmente complicadas. Só para dar um exemplo, talvez, o facto da Etiópia ter acabado de construir uma das maiores barragens mundiais, chamada do milénio, da Renascença, salvo erro, Renaissance Dam, que está a roubar, em parte, não é? A limitar o fluxo de sedimentos e de água para o Egito, que já depende fortemente das águas do Nilo. É um caso crítico. Há mais casos destes no mundo, só para dizer um exemplo, em que, de facto, um ato de um país sobre a água, sobre a sua soberania, pode levar facilmente a um conflito militar, inclusive. Ok, Afonso, muito obrigada. Acho que ficámos aqui com um quadro bastante completo do que é a situação no mundo e, sobretudo, em Portugal, das questões para as quais temos que olhar com atenção, da informação e do conhecimento que ainda é preciso todos nós adquirirmos e partilharmos. Por isso, agradeço-lhe imenso a sua ajuda e a sua colaboração. Obrigada. Obrigado, Alexandre, em nome da ANP e parabéns ao público pelo trabalho que fazem. Muito obrigada.